Fala pessoal, e o clima no Flamengo está esquentando aí, né? Qualquer momento aí o Boto pode ser mandado embora, tem jogador aí na mira do Flamengo e muito mais. Ficou interessado ou quer saber as últimas informações do Mengão, todo o desfecho dessa história do Boto, BAP e companhia? Então assiste esse vídeo até o final. Cara, vocês acham justo o que está acontecendo com o Pedro? Não tem alguma coisa estranha aí? Eu não entendo também. Não entendo. Dá pra entender? Mas essa história hoje de treinador achar que o centroavante só tem que marcar, né? E ele fala que o Pedro não dá essa pressão na defesa adversária. Pô, bota uma panela de pressão lá, Não, pô. é um absurdo Já tirar o foi Pedro estranho. porque ele não consegue dar pressão nos zagueiros. Já foi estranho que fizeram com o Gesso, né? Porque o Gesso renovou o contrato dele, a multa rescisória dele baixa, aí vem o Zenit e paga 25 milhões. Já foi muito estranho, né? Que nem diz, é Como Dalton. diria Dalton. Dalton, muito estranho. Não é muito estranho um cara que é pra ser seleção brasileira, e vai ser, que é o melhor centroavante pra mim do futebol brasileiro, é ele. Eu também Não sei se vocês pensam Também diferente. penso. Pra mim, Concordo. Pra parado. nós quatro que jogamos bola, porque nós jogou, hein? Nós jogou. Vocês jogaram? Você jogou, velho? Você jogou? Ele pode pintar no Palmeiras, hein? Não, olha só. Não é só isso não. Pode ir pro Atlético de Madrid. Pode ir pra... Não sei. Pedro no Palmeiras ia cair bem. Nossa Senhora. Vai cair muito. Ia bem. Tá cair no bem. Santos também, meu irmão. Por que não? Esse Não sei. valor que Santos pagou tem no dinheiro, Tigrinho... Ah, não tem dinheiro, mas tem o Neymar, pô. Não sei. Esse valor que ele pagou no Tigrinho... Que a Leila Quem pagou que é no Tigrinho? O Tigrinho, que tá caindo... Ah, o Vitor Roque, Vitor Roque. que tem os dentinhos de leite. Então vai crescer ainda. Vai crescer? É tigrinho, vai. A hora que virar um tigrão, aí... Aí segura ele, Aí Fernando. segura o tigrão. Hã? Segura o O tigrão. pai dele é o Tigrão. Então, é por isso que ele é o tigrinho. Meu pai é Billy Ele é de Kid. fiote ainda. Meu pai é o Billy de Kid da posse. Ele é o fiote ainda. A hora Ele é o que virar fiotinho? tigrão, É. Você vê, né, como o futebol brasileiro tá acabando... Não é muito louco, com camisa 9, né? O Chelsea Cara. vai e paga 415 milhões num camisa 9 e o Flamengo tem o melhor camisa 9 do futebol brasileiro e não tá colocando joga. o cara pra jogar porque o cara não pressiona zagueiro. Mas sabe a comparação que eu faço? Ah. É isso aí. O centroavante, a primeira função do centroavante? Por. O goleiro. A primeira função do Defesa. goleiro. Agora você tem que contratar um goleiro que sabe jogar com o pé e tem que contratar um centroavante que marca. Que marca. É tudo mundo. Eu não sei se eu sou muito antiquado, se eu sou muito raiz, É ou que, se eu é que esses caras, eles inventam uma nomenclatura na hora de uma coletiva, É. que os caras que não viram isso que a gente viu, é o confronto hoje do cara que usa essas nomenclaturas. Mas tá certo... Ser moderno. Tá certo, Ser moderno. tá certo o Felipe Luiz. O centroavante tem que marcar. O jogador box to box, o terminal. Eu entendo esses caras hoje. Sabe o que eles falam? Não, porque a defesa começa com os atacantes. Não, o Reinaldo não marcou, França não marcou, Ronaldo não marcou, Romário não marcou, Vavá não marcou, Lewandowski não marca, Mbappé não marca, Messi não marca, Harry Kane não marca. Eles fazem gols. Agora, o treinador... Deve ter acontecido alguma coisa. Preparar então para falar sobre o rubro-negro. O Flamengo pós-mundial, o Rafa Marques aparece aqui conosco também. Rafa, qual que é o balanço do Flamengo pós esse Mundial de Clubes? Tudo bem, Mari? Boa tarde a você, ao Donk, ao Jailson, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. A ressonância interna e externa, elas são positivas. O consenso aqui no clube é que o Flamengo conseguiu fazer um Mundial, digamos, dentro de uma expectativa técnica inferior em termos de resultado, mas de rendimento até boa a performance do time dentro das quatro linhas. Se nós considerarmos, por exemplo, que o Flamengo foi o primeiro clube classificado para o mata-mata do Mundial com uma rodada de antecedência, com 2 vitórias convincentes contra o Esperance da Tunísia e principalmente contra o Chelsea, contra uma equipe forte no futebol europeu, fazendo um segundo tempo próximo da perfeição. O Flamengo chegou para o jogo contra o Los Angeles FC, já classificado matematicamente, não teve a mesma intensidade e empatou por 1-1. E depois, na partida de oitavas de final, perdeu para o Bayern de Munique em Miami pelo placar de 4-2, terminando a competição com 8 gols marcados e 6 gols sofridos, sendo que 2/3 deles somente na partida contra os alemães. Existe uma discussão
interna que, dentro do planejamento do Flamengo, a ideia era que o adversário fosse, de repente, o Benfica ou o Boca Juniors. O que surpreendeu a todos foi o Bayern ter passado com a segunda colocação da chave. E aí, nesse caso, pegou o Flamengo logo de cara e a diferença técnica foi vista em campo. Apesar de que também existe um outro consenso de que o Flamengo competiu naquele jogo e que perdeu por 4-2, de muito mais pelo espasmo no início do jogo, né? O time entrou desligado, sem muita concentração e pelas circunstâncias das falhas individuais do que propriamente pelo pareamento. No Flamengo, todo mundo entende que o time competiu contra o Bayern de Munique, jogou, teve condições de fazer um outro resultado, mas acabou não obtendo o êxito esperado. Volta do Mundial com uma má notícia, que é a lesão do Eric Pulgar. Sofreu uma fratura no 5º metatarso, ainda não se sabe quando poderá jogar, passou por uma intervenção cirúrgica. E uma boa notícia, que foi ter faturado 152 milhões de reais por ter avançado até as oitavas de final. Apesar de ter deixado a competição antes do que imaginava que iria deixar, o Flamengo tem um saldo bem positivo, uma ressonância bem favorável após essa Copa do Mundo. Mari. Eu acho que esse ponto é importantíssimo também, Rafa, da parte financeira. Números. Obrigada também, Nicolete, fechando o nosso giro com a reportagem. Neste Mundial, então, os brasileiros contra rivais europeus. Foram 9 jogos, 3 vitórias. Então, a vitória do Flamengo em cima do Chelsea, o do Fluminense em cima do Borussia. Não, Fluminense em cima da Inter. E terceira vitória, Palmeiras. Oh, meu Deus, Botafogo em cima do PSG, pelo amor de Deus. Isso, só essa. Todo doida. 2 empates e 4 derrotas, 40% de aproveitamento, 9 marcados, sofreu 1 a mais. No mata-mata aí foi 1 vitória e 3 derrotas, o do Fluminense ali conseguindo o resultado. No fim das contas, começou o Mundial com loucura, chupa europeu, futebol sul-americano, nós contra o mundo. Depois de um certo momento a gente falou, opa, começamos a ser eliminados. Depois a gente volta a eliminar europeu. Qual que é o sentimento desse pós-mundial do nosso ponto de vista, brasileiros para com o futebol europeu, Donk? Eu acho que tem que ser bem positivo, sinceramente, olhando tanto em desempenho quanto resultados. Resultado, acho que você chegar nas quartas de final dentro do que a gente projetava antes, acho que já era bem sucedido. 2 clubes conseguiram isso. O Botafogo caiu nas oitavas para um rival brasileiro, pesado. A perspectiva era do Botafogo não passar da fase de grupos. Conseguiu um feito ganhando do melhor time do mundo e ganhando de uma forma, assim, muito elogiável. Não foi aquele bombardeio, uma bola que se salvou, neutralizou o adversário, uma forma mais defensiva. O Flamengo cai nas oitavas de final para um dos melhores times do mundo, tentando até impor seu estilo. Acho que até faz uma partida boa, ainda que longe de jogar de igual para igual. Mas foi protagonista contra o time que tirou 2 brasileiros. Tudo bem, na fase de grupos, acho que os times foram crescendo ao longo do desempenho. Então, assim, tanto em desempenho quanto resultado, acho que você tem que avaliar de uma forma positiva. Acho que a conversa, quando fala, na volta para o Brasil, eu acho que quem me dá um pouco mais, não insegurança, mas desconfiança, é o Botafogo. Por conta, não do desempenho apresentado necessariamente, mas pelas escolhas. É um time que muda de técnico, que chega agora com um cara que acho que tem boas ideias, mas está na sua primeira experiência, de um time que tem mudanças impactantes no seu time titular, então muito mais pelo contexto, pelo momento que acontecem as mudanças e não tanto pelo desempenho do Mundial. Mas se você analisar o que aconteceu, tanto de futebol apresentado quanto dos resultados, eu acho que para todos tem que ser avaliado de forma positiva. Mas lógico que o Fluminense, os elogios têm que ser a mais para o Fluminense. Mas assim, para mim, o melhor brasileiro foi o Fluminense. Mas eu concordo e também vou para esse lado de que o Palmeiras, para mim, foi o que mais me decepcionou. Explico. Não é decepcionar no sentido de crise, meu Deus, que terror, esperava que o Palmeiras fosse campeão. Não é isso. Tudo tem a ver, para mim, com expectativa. Do quanto foi investido, do momento do trabalho, etc. Mas olha, o Palmeiras passou do Botafogo num jogo muito bom. Mas a minha expectativa com o Botafogo era menor, até pelo contexto do grupo, do Renato Paiva, de um time que não é o mesmo time da Libertadores. O Palmeiras, eu acho que faltou, talvez, aquele pequeno encantamento, que eu acho que poderia ter vindo, por exemplo, num jogo contra o Inter Miami, que faltou pro lado do Alviverde. Poderia ter vindo no jogo contra o Porto. Poderia vir no jogo contra o Porto. Então eu coloco como o melhor brasileiro o Fluminense, o pior brasileiro, entre aspas, pelo amor de Deus, o Palmeiras pela expectativa que eu tinha.
Eu consigo te entender tranquilamente, pra mim não é nenhuma... Porque teve gente que falou, é nenhum muito, absurdo que você tá honestamente, falando. pô, Mari, mas e o Botafogo? Eu falei, gente, mas o Botafogo ainda passou do grupo. O Botafogo tava com um treinador que não era confiável ainda, mexeu no time inteiro, era uma grande incógnita pra mim. O Botafogo Palmeiras fez... era menos. E o Botafogo ali no grupo da morte, que a gente já falava desde o ano passado, né? Desde que rolou o sorteio. E o Botafogo fez um baita jogo, fez bons jogos defensivamente. Não é só você ser o protagonista com a bola, né? O jogo de futebol também tem disso. Tem time que se defende muito bem. O Botafogo contra o PSG teve a questão de jogar ali, e era a realidade, jogar por uma bola mesmo, não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito. O jogo do PSG é alavanca a nossa emblemático. interpretação pra participação no Mundial do Botafogo? Claro, até porque é o melhor time do mundo, gente. É o time que acabou de ganhar a Champions, é o time que meteu 5-0 na Champions e na saída da competição meteu 4-0 no Atlético de Madrid, sabe? É um time que não deixa ninguém respirar. E a gente falava, tem que repetir, o John fez 2 defesas naquele jogo, né? Que às vezes a gente esquece, né? Mas o John fez 2 defesas. O PSG não conseguiu chegar muito à área do Botafogo, porque o Botafogo conseguiu neutralizar muito bem as forças ali do PSG. Aí foi a escolha do Luiz Henrique, de poupar os seus 4 jogadores e depois voltar atrás e mudar todo mundo de uma vez só. Mas aí foi escolha dele, a gente não tem nada a ver com isso. Tem que analisar o que foi feito ali dentro de campo. E o Botafogo foi muito bem na questão no aspecto defensivo. Foi, assim, como um todo. Pra mesmo mim, o Palmeiras indo mais longe? Então, mas o Palmeiras, pra mim, a questão foi a expectativa. Eu também concordo contigo. Pra mim, o Botafogo não passaria da fase de grupos, o Botafogo conseguiu passar. O Palmeiras, ele amassa o Porto, não consegue vencer. Faz um jogo muito ruim contra o Inter Miami. O Al-Ahly teve a questão ali da temperatura, né? Que já foi dito. Mas contra o Inter Miami, o Palmeiras mostrou deficiências que normalmente não mostra. O Abel Ferreira mesmo é um cara que organiza muito bem suas defesas. E contra o Inter Miami, para mim foi muito abaixo. Respeitou demais os sobrenomes, né? Sim. De Messi e Suárez. E contra o Botafogo, não. Contra o Botafogo era o Palmeiras que eu esperava ver desde o início da competição. Exato. Era o time que empurrou o adversário para trás, que não deixou o Botafogo respirar, que foi para cima, que criou diversas oportunidades. Mas que ainda assim tinha dificuldades ofensivas, né? Então, resumindo tudo que a gente está falando, o Palmeiras precisa fazer gol. Gastou rios de dinheiro lá no Vitor Roque, o Palmeiras tem criado algumas oportunidades de gol, mas o time não faz gol. Então esse é o ponto principal para mim. Contra o Chelsea, o primeiro tempo foi um amasso do Chelsea. O Chelsea foi muito superior. Mas depois criou algumas oportunidades também, mas não consegue fazer o gol. Matar, né? Tem que fazer gol. Eu acho que é isso. Eu acho que isso fica de lição pro segundo aí semestre do Palmeiras. Pra mim o que pega do Palmeiras a competição foi a irregularidade, assim, que eu acho que ele apresentou bom momento de futebol, mas também muito decepcionante a atuação contra o Inter Miami. Eu aqui me contradizendo, mas o Botafogo também? Porque ele começa contra o Seattle meio... Aí depois o PSG... A questão do Botafogo pra mim é a ruptura, né? Grupo, né? Não, a ruptura também. Do trabalho. E assim, os 2 jogos difíceis, a mesma derrota contra o Atlético de Madrid, acho que foi um bom jogo do Botafogo. Então, assim, acho que ele demonstrou. Ele tinha um cenário mais difícil. Pra mim, foi o brasileiro de maior destaque na fase de grupos. Pelo nível de dificuldade e a forma como entregou. O Palmeiras, eu entendo, acho que esse ponto da ausência de gols incomoda. Mas ainda assim, se você olhar que você chegou até as quartas de final e saiu da forma como você saiu, com um gol, com um requinte de crueldade e com uma evolução no segundo tempo, porque o segundo tempo do Palmeiras foi bom. Depois do empate, até poderia ter... Flertou ali em algum momento com uma virada, embora acho que a classificação do Chelsea é justa, pelo que foi apresentado nos 90 minutos. Então, assim, ainda olhando, apesar dessa irregularidade, que eu concordo, houve, foi muito decepcionante contra o Inter Miami, o jogo do Palmeiras. Contra o Al-Ahly também, eu entendo que teve uma postura modificada pelo calor, mas ainda assim foi um primeiro tempo meio preocupante. Mas assim, olhando, se você chegar às quartas e cair pro Chelsea no momento até que você jogava bem no segundo tempo, isso me faz relevar os momentos ruins do time na competição. Um negócio que me pegou, eu tava pensando isso ontem sozinha, assim, eu fico igual doida falando sozinha em casa, né? Porque... Não só em casa. Teletransportando pra nossa realidade aqui do futebol brasileiro. São camisas 10 de características diferentes, mas que são gênios, ou alguns que sobram aqui, como não conseguiram jogar no Mundial. Ganso não conseguiu entrar em campo direito. 45 minutos. Aqui o que a gente fala Ganso, a gente falou de seleção brasileira. Não a gente, mas assim, o Ganso não conseguiu entrar em campo. O Arrascaeta contra o Bayern não conseguia dominar na bola, que paf, madeira. Isso.
por motivos diferentes. Savarino não tem um ano bom, mas também não foi o Mundial que ajudou ele a fazer um jogo diferente. Também não conseguia jogar. Rafael Veiga também não vinha jogando bem no Palmeiras como um todo, perdendo lugar para o Maurício. Mas também quando foi colocado para ser esse cara, fisicamente não conseguiu entregar. 4 caras aqui que se vocês deixam ele pensar, ele resolve. Então, mas é lá eles não justamente pensam. isso. Eu lembro, cara, quem foi que falou isso, cara? O Jorginho falou isso também, mas foi o Fernandinho. Fernandinho, quando sai do Manchester City, volta para o Atlético Paranaense. E aí o Fernandinho ali, numa dessas entrevistas de retorno ao futebol brasileiro, ele vira e fala em relação ao tempo que ele tinha para pensar com a bola no pé aqui no futebol brasileiro. Que lá na saída de bola do Manchester City, ele mal tinha 1-2 segundos para pensar. E ele já tinha que definir o que ele ia fazer com a bola, porque senão ele ia perder a bola. E aqui no futebol brasileiro, uma marcação um pouco mais distante, ali na zona central, que ele tinha às vezes 4, 5 segundos antes de ser pressionado. E a gente viu até o Fernandinho no início, né? É que aí o time tem que ajudar também, o time tem que ajudar. Mas assim, com boas inversões, ele deixando companheiros na cara do gol, facilitando o jogo para os companheiros. Eu acho que esse é o ponto principal. Assim, obviamente, fisicamente, todos os citados, tirando a Arrascaeta, que vive um baita momento aqui no futebol brasileiro, mas todos citados um pouco abaixo, né? Ganso teve a questão no início do ano, Rafael Veiga perdendo a posição, Savarino, coitado, Savarino jogando de tudo e sozinho. Mas ele só merece uma defesa contra o PSG, porque ali ele foi determinante. Savarino. Sim, entrega, né? Ali ele foi determinante. Eu digo ele com bola. Recorte do ano, né? O Savarino jogou de tudo e desgastado também. Mas esses caras, fisicamente um pouco mais abaixo, aqui no Brasil eles têm um pouco mais de tempo para pensar. É o cara que consegue dominar a bola, consegue fazer um giro e vai deixar o companheiro na cara do gol. Lá, o exemplo para mim fica com o Bayern e Flamengo. O Arrascaeta não conseguia nem dominar. Na hora que faz menção de dominar a bola, de tu tentar achar que tu vai girar o Pamecano já aqui, ó. Já começa o gol. Meio. E é muito louco, porque talvez desse Mundial de aprendizados é que talvez fica mais evidente a distância financeira, fica mais evidente a distância física do que necessariamente tática. Porque tática, em alguns momentos, a gente conseguiu equilibrar. Olha o Botafogo com o PSG. Então, a diferença Olha o Fluminense em alguns momentos. O Dortmund contra a Inter foi leitura de jogo, né? Mas eu acho que fisicamente ficou muito claro. Então, e aí também teve a diferença de futebol praticado. Até a forma que os europeus começaram a olhar e observar a leitura, né, assim, do futebol brasileiro. De como os times brasileiros gostam de jogar. A diferença do europeu de agrupar todo mundo num setor, mas, na verdade, com a ideia de jogar do outro lado para pegar a defesa ali desguarnecida. E o futebol brasileiro é justamente o contrário. Aproxima todo mundo para justamente mesmo associação e tentar botar alguém na cara do gol. Então, isso também foi legal de observar a diferença de modelo entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Mas ontem eu estava fazendo essa reflexão, assim. No fim das contas, eu acho que o Mundial permitiu pra gente sonhar. Ele deixou claro pra gente que às Copa vezes... do Mundo, hein? Que às vezes é assim... De seleção que eu tô falando. Sim, de seleções. Mas que às vezes, quando a gente vai falar do Mundial, a gente tirou um pouquinho do viralatismo que o europeu é uma coisa só e o brasileiro é uma coisa só. Deixou claro pra gente que existem prateleiras de europeu, prateleiras de brasileiros, prateleiras de outros sul-americanos, enfim, que seja. Mas eu acho que foi muito cruel. Porque mesmo com toda essa empolgação, com toda essa amostragem que ele tirou nossa... No fim das contas, ele dá um tabefe na nossa cara. Nadou, morreu na praia. Não, e eu acho que foi mais cruel, porque no fim das contas, o menino que era pra estar jogando com o Fluminense foi o algoz do Fluminense. Verdade. Porque mesmo quando deu esperança pra gente, encheu nosso coração de esperança, no fim das contas foi o moleque criado no Fluminense que elimina o Fluminense. Mas isso não, assim, isso não evidencia a diferença financeira, que é óbvia, que todo mundo sabe disso, mas também não traz um fio de esperança em relação a parar com essa questão de a geração não é boa, a geração isso, a geração não é aquilo. Mas acho que isso pra seleção. Eu tô falando de seleção. Tô falando pra seleção, de parar com esse negócio de geração e tudo mais e ver que quem continua decidindo os jogos pros times lá de fora é um jogador brasileiro. E só pra somar dentro do que você falou da questão trágica do João Pedro, não foi trágica porque o Chelsea conseguiu passar, mas ele já pegou o cara que fez gol nele também no jogo contra o Palmeiras, né? É o Estevão que faz o gol, ele já trouxe. Mas assim, lógico que é doído, porque isso reforça todo esse cenário, mas eu acho que também se a gente olhar dentro dessa... Ok, a diferença, mas você viu, dentro do nível de competitividade, eu acho que o futebol brasileiro mostra que é mais alto do que se imaginava. E até dentro do que eu imaginava. O Flamengo vive a
expectativa da volta do Brasileirão e o reencontro com quem, o Vene Casagrande? Com sua torcida no Maracanã. O time segue se preparando para essa partida. A gente vai ver como está sendo essa volta. E na volta o Vene atualiza as fofocas do Flamengo. Tá cheio. A experiência do Flamengo no Mundial agora será fundamental para o restante da temporada. O time tem 3 competições pela frente e agora vai com força total para os próximos desafios. Durante o Mundial de Clubes, o técnico Filipe Luís mexeu bastante na equipe. E agora volta com o objetivo de manter o Flamengo no topo, mas já com desfalque de Gerson. O meia já deu adeus ao time. Ontem ele esteve no Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros. Sem o Coringa, Filipe Luís terá que encontrar o substituto para a vaga. Um dos que devem assumir a titularidade é Jorginho. De La Cruz, que também disputa a posição, tem treinado normalmente no time e deve ganhar mais oportunidades. Outra dor de cabeça para Filipe Luís é Eric Pulgar, que será desfalque por um longo tempo. Ele fraturou o 5º metatarso do pé direito no jogo contra o Bayern. Durante o treino, o técnico ainda não esboçou o time que vai enfrentar o São Paulo no reencontro com a torcida. O Flamengo é líder do Brasileirão com 24 pontos e promete brigar para se manter na ponta da tabela. Vene, o povo quer saber. O BAP conversou no WhatsApp com o Boto. Ainda bem que vai ter jogo sábado pra acabar com isso tudo. Mas assim, conhecendo o Flamengo, não basta ter a jogo, não, tem que ganhar. Porque se perder, vai continuar. Mas vamos lá, vamos falar sério agora. De fato, ontem, lá no Ninho do Urubu, foi um dia de muitas reuniões. Para colocar, entre aspas, vou usar a frase que a fonte usou para mim, as coisas nos eixos. Boa. E eles conversaram, o Boto expôs a insatisfação dele na situação da desistência da contratação do Mickey, porque de fato expôs o profissional, querendo ou não, o jogador não gostou, o clube inglês não gostou, os empresários do atleta não gostaram nem um pouco dessa situação, independentemente de qual tenha sido o motivo. O Boto expôs isso, também conversaram, enfim, existe sim a insatisfação de atletas no Flamengo. Quando eu falo atletas, são 2 no plural, Arrascaeta e Pedro, por conta da não renovação de contrato. Esses 2 atletas querem renovar o contrato e o Flamengo até o momento não avançou nessas tratativas, inclusive o Gerson, na ocasião, acabou furando essa fila, já expliquei toda essa situação, mas nos bastidores eles conversaram, colocaram as coisas nos eixos e está tudo resolvido, pelo menos até a próxima página. E aí a gente vai acompanhando os próximos passos. Não existe a chance do BAP demitir o Boto, pelo contrário, o BAP entende que o Boto também não vai pedir para sair, até esse momento ele não vai pedir para sair, pelo contrário, ele quer continuar também no Flamengo, mas é óbvio, ele quer continuar, mas tendo respaldo. Porque se acontecer novamente o que aconteceu no veto da contratação, e repito, independentemente do motivo, de fato, assim, qual é o trabalho dele? Ou você confia no trabalho dele ou você não confia no trabalho dele. Então, assim, todo mundo expôs, todos os lados, a insatisfação de todo mundo, eles conversaram, botaram um ponto no final e agora estão tentando focar no próximo duelo do Flamengo, que é com São Paulo nesse sábado no Maracanã. Mas foi um dia, assim, bem movimentado no Ninho do Urubu. Aquele dia que as pessoas lavam as roupas sujas entre 4 paredes. É o Natal na família, não é, Pedro? É complicado. É o Natal. Na hora do Natal da festa, que leva a meia, aí o outro fala da tia. Então, acontece isso bastante. Acontece lá na sua família, na família Pedrosa? Com certeza, com certeza. Pô, desculpa por aquilo que eu te falei, assim, não foi de propósito. Tava com a cabeça quente. Aquela postagem, Acontece, mas assim, a sintonia do diretor de futebol com o presidente, com a diretoria de forma geral, ela é extremamente importante para o Flamengo, porque o Flamengo ele tem que tratar de renovações, ele tem que tratar de saídas, ele tem que tratar de contratações. E assim, se o diretor de futebol não tem autonomia para tocar o futebol, tem alguma coisa errada. E é isso que eu falei ontem aqui. Para mim, esse caso do Mickey é falta de profissionalismo. Porque se o diretor de futebol e o técnico dão um aval, conversam com o atleta, fecham a contratação, emitem passagem e no momento final o presidente breca, é porque faltou comunicação, faltou profissionalismo, faltou a sinergia justamente desses 2 setores do Flamengo. E quem perde com isso é o próprio Flamengo. O Flamengo precisa de alguns reforços, precisa de alguns jogadores que vão ser importantes, principalmente para essa reta final aí de temporada. Perdeu jogadores importantes, principalmente o Gerson. Então, assim, é um Flamengo que tem que novamente se alinhar dentro do próprio clube para poder colocar para fora o que a gente sabe de potencial que o time tem.
Uma coisa que o Veneto trouxe ontem é muito importante, cara. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Parece até que tá em 5º, 6º, 7º e não tá conseguindo corresponder na temporada. Não é verdade. E, Pedrosa, tem um ponto também que as pessoas... eu vi aí algumas pessoas dizendo assim, porque o José Boto ele não é muito próximo dos jogadores. Aí eu vou trazer o entendimento da autocúpula do Flamengo. Eu não falo autocúpula, leia-se presidente. O entendimento é o seguinte, ele não tem que ser amigo dos jogadores, ele tem que ter uma relação profissional dos jogadores. Então isso é avaliado de uma maneira positiva pela autocúpula. E as pessoas precisam entender, Fernandinho, que o trabalho do José Boto vai além de contratar e vender jogadores. Ele não é dirigente apenas por negociações, é um trabalho no dia a dia também. E quando fala no dia a dia, é um trabalho de administrar esse tipo de situação, essas crises, essa ligação com os jogadores. E num passado recente, tinha dirigente que tinha uma relação muito próxima com os jogadores e não conseguia cobrar dos jogadores aquilo que deveria ser cobrado no dia a dia. Agora é o José Boto, que não tem uma relação próxima e também vão reclamar, não faz o menor sentido. Eu acho que o diretor ele tem que ter, sim, uma relação profissional. Óbvio, não tem que ter uma relação ruim, uma relação profissional, que na leitura do BAP, hoje ela existe. Ô André, e assim, não é nem justo com o jogador, o irlandês, o Mickey, porque ele já tinha feito tudo, inclusive já tinha até foto dele com a camisa para fazer a arte de apresentação. Tinha? Né? Tinha. Mostra Vene aí. Casagrande que pegou. Olha aí, André. Grande Vene, nada passa pelo Vene, esse tal de Vene Casagrande, né? Olha lá a foto. Pra quem não pode ver, a gente conta. É o Mickey com a camisa do Flamengo, só que é o Mickey da Disney, né? Eu quero saber quem foi o pateta nessa situação. Adivinha? Ele já foi auxiliar da Xuxa. Tá. Qual é o nome dele? Paquito. Não foi você, Paquito? Foi ou não foi você? Tá bom, ele já tá dizendo que não foi. Claro que foi. Ô, Vene, o Carrascal, novidades? Não, segue a negociação, não tem nenhuma novidade em relação a essa situação. Óbvio que isso acabou atrasando a negociação, porque o José Boto falou inteiramente. Eu só vou avançar nas tratativas envolvendo todas as operações depois que eu conversar com o BAP, para saber se vai ser sempre assim, se eu vou ter veto ou não. O Flamengo continua tentando a contratação do Carrascal. Caso não consiga, o plano B é o Ezequiel Barco, que é um argentino que também está no futebol russo. Mas a prioridade do Flamengo é o Carrascal ainda. Pessoal, parece que o clima esquentou nos bastidores do Flamengo. Muitos jogadores insatisfeitos com o Boto, né? Muitos jogadores aí que não estão gostando das atitudes do Boto, né? O Boto tá ficando muito estrelinha aí, usando o Flamengo para se promover, ficando estrelinha. Alguns jogadores não estão gostando aí do Boto, tá? Algumas atitudes aí do dirigente está, digamos que, deixando um clima um pouco ruim aí no vestiário do Mengão, né, nas internas do time do Flamengo. Então, segundo as informações aí, né, do GV, é que o clima tá pesado dentro do Flamengo. Será que o Boto vai ser mandado embora, né? Vamos ver aí o que é que pode acontecer, né? E o Flamengo também está procurando aí um novo jogador, tá? Com baixas de Juninho e Pedro, o Flamengo está sim procurando um novo jogador, né? Então, o jogador esse que era o Sérvio, tá? Alvo do Flamengo. Sérvio cobra 63 milhões para deixar o clube italiano, né? Vlahovic, alguma coisa assim, está fora dos planos do clube da Itália para a próxima temporada. E o Flamengo, né, já despertou interesse pelo jogador da Juventus, mas a pedida, né, exige aí uma compensação de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, né? O jogador que tem contrato com a Juventus até 2026, né, pede essa compensação financeira aí, esse salário astronômico aí, né, de 63 milhões de reais. Então, acho que não compensa aí pro time do Flamengo trazer um jogador como esse, lógico. Para gols, eu acredito que aqui no Brasil ele ia deslanchar muito, mas, né, com um valor absurdo desse, né, por mais que seja aí em um ano, né, dá mais de 3 milhões de reais, mais de 4 milhões de reais por mês de salário aí para o jogador vir passar uma temporada aqui no Flamengo. Eu acho que não compensaria aí se for esse o caso, né? Então, acho que fica um pouco mais difícil. E o Wolverhampton, né, pegou aí, tem um interesse pelo Wallace Ian, né? Mas o Flamengo que está resolvendo todas as suas
seus últimos ajustes para a renovação do contrato, eu acredito que vai sim aumentar aí a sua multa rescisória, e se o Wolverhampton realmente quiser comprar o jogador, contratar o jogador, terá que pagar uma bagatela muito, muito alta aí para poder tirar o jogador do time do Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês acham das últimas informações do Flamengo? Eu não gosto de trazer essas informações de treta, de briga, essas coisas é muito chato, então o que tem para hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!